Minha saudação a todos vocês que nos acompanham dentro de um evento no qual a palavra essencial tem essa posição tão central. Não poderia haver um título mais forte do que esse segmento do evento. Qual é o debate essencial? O que é, na verdade, que a gente deveria estar conversando a respeito no Brasil, se dedicando no Brasil a debater, a examinar, a pensar? O que é essencial? Nós temos 3 participantes nessa roda. Eu quero começar a apresentação deles pela Adriana Arolho, da SAP. Obrigado, Adriana, pela participação. Aqui presencialmente também Paula Belízia. Obrigada, William. Um Obrigado prazer. pela participação. E remoto, mas junto conosco, né, em coração, espírito e mentes, Viviane Sena. Viviane, muito obrigado pela participação. Obrigada, William. É um prazer estar com você. Vamos lá, aproveitando então essa pergunta, me parece realmente muito bem formulada. O que devia ser nosso debate essencial? Quando a gente olha para a política brasileira, a sensação que a gente... Política, eu quero dizer, o quadro geral. A gente tem uma sensação tão forte que a gente está perdendo tempo em temas secundários, em debates que já estavam resolvidos ou que não precisavam ser travados. Então, vamos atender a isso que o público tem muito na cabeça. O que a gente devia estar conversando a respeito? Olha, William, eu acho que o tema é essencial. O debate que a gente está tendo aqui hoje é essencial. Eu começaria esses temas falando de digitalização do Brasil, né? A gente está ainda vivendo a pandemia. Houve uma aceleração impressionante da digitalização das empresas no Brasil. As empresas do dia para a noite conseguiram virar os seus negócios com muita dificuldade. Apenas durante 2020, para você ter uma ideia, William, 13 milhões de brasileiros compraram online pela primeira vez, né? Então, acho que isso está acontecendo, mas qual é a sustentabilidade que a gente vai dar para isso, né? Como é que o brasileiro, que tem tanta vocação para o digital, né, consumindo, usando, né, que é uma coisa muito interessante do brasileiro, como é que a gente passa a ser produtores também de tecnologia que pode ajudar o Brasil a competir globalmente, inclusive nesse segmento que vai continuar sendo cada vez mais digitalizado. Acho que esse é um ponto. Outro ponto são as habilidades. Como é que a gente prepara o brasileiro para essa economia 100% digital, independente das empresas, está dentro ou fora das empresas, sendo que a gente tem um desafio de desemprego gigantesco no Brasil hoje. E eu sei que a Viviane vai falar muito sobre isso também, mas eu quero iniciar o debate também pela questão da educação, né? Como é que a gente está investindo em educação para não só agora, no segmento que a gente tem, no momento que a gente tem hoje, a gente vai preparar o Brasil fundamentalmente para os desafios que vêm pela frente. Então, eu pararia por aí. Paula, logo de cara você coloca na discussão uma enorme quantidade de temas abrangentes. Eu vou fatiá-los um pouco. Eu gostaria de passar logo a palavra à Viviane e ver como que ela analisa a sua perspectiva. Você representa uma das big techs do mundo, evidentemente o seu foco é no mundo digital, é o mundo do futuro e a sua resposta foi direta, objetiva, concreta. Se há algo essencial a respeito do que a gente deveria hoje no Brasil se preocupar, é a digitalização. E você, Viviane? Uhum. Bom, eu acho que para o Brasil crescer, a gente precisa, é uma receita com muitos ingredientes, né, William? A agenda toda de reformas, a questão de infraestrutura, expansão de infraestrutura, questão de segurança jurídica, ambiente jurídico estável, melhora do ambiente de negócios, enfim, né? É uma receita com muitos ingredientes, mas tem um ingrediente que precede e que é, vamos dizer assim, a mãe para que todos esses ingredientes possam existir, acontecer e acontecer direito, que é a educação, justamente, né? Afinal, todos os engenheiros do Brasil, ele é importante porque se a gente vai construir infraestrutura, quem forma engenheiros é a educação. Se nós vamos criar uma infraestrutura de segurança jurídica no país, um ambiente estável juridicamente, ele forma os legisladores e os juízes que vão criar ou não essa estabilidade. Se nós vamos falar em executivo, é ele quem forma, quem vai tomar decisões. Se a gente vai falar em saúde, é a educação que forma os médicos que vão prover saúde à população que vai trabalhar nesse país e ajudar a construir o país. Portanto, ele é o ingrediente chave
para que todos esses possam acontecer e acontecer de maneira qualificada. Eu vou voltar a Eu isso, dou- Viviane, porque quando você fala de educação, você confere a esse aspecto uma abrangência de tal ordem que imediatamente na cabeça do público vem provavelmente a seguinte pergunta, eu vou voltar a ela. Perfeito. É impossível duvidar da sua afirmação, da essencialidade, da centralidade da sua afirmação. Porém, mesmo quando a gente fala em educação, o que deveria ser essencial? Eu volto a isso, mas eu queria primeiro passar a palavra à Adriana e ver qual é a visão dela, do que realmente é essencial. Bom, concordo com 2 dos ingredientes que elas trouxeram para essa receita, que realmente tem vários debates essenciais. E eu acho que eles se conectam, William, tanto a tecnologia quanto a educação. Aliás, né, Viviane, a gente tem um projeto em conjunto de educação digital entre a SAP e o Instituto Ayrton Senna. A tecnologia, ela também vai de mão dada com a educação, porque ela tem um potencial enorme de geração de empregos. Hoje, no Brasil, a gente tem déficit de mão de obra qualificada para a área de tecnologia. E indo ao ponto da Paula, a digitalização é uma realidade. Na pandemia, William, nós, né, atendemos empresas de todos os tamanhos. Vimos as empresas definitivamente se apoiarem na tecnologia para enfrentar a crise, trazendo eficiência, ganhando competitividade. Então, essa digitalização é uma realidade e a automação de processos que traz eficiência, traz ganho de competitividade. Então, tudo isso é importante para o crescimento. Mas eu queria somar mais um aqui no caldeirão, que já não está fácil. Bom, você vai complicar um pouco mais a conversa, é isso? É isso, William. Queria trazer o tema da sustentabilidade. Então, é essencial um crescimento que se sustente. Porque na pandemia, definitivamente, a transformação digital acelerou a passos largos, mas a gente viu também a desigualdade aflorar. Então, a gente precisa de uma tecnologia que seja plural, que seja acessível a todos e que a gente consiga sustentar no tempo, sem, com isso, aumentar desigualdades e também esbarrar em todos os pilares, né, da agenda ESG, sem para isso aumentar emissões de gases, sem para isso aumentar mais resíduos. Então, acho que toda a agenda ESG é fundamental e vai de mão dada com a tecnologia e com a educação. Viviane, tanto a Paula quanto a Adriana são excepcionalmente treinadas para transmitir mensagem. Você vê que as duas desembarcam na mesa de conversa uma carga tal de conteúdos inicial que elas usam o tempo delas de forma concentrada. Eu sou obrigado a fatiar. Vamos lá. A quantidade de assuntos é grande. Por exemplo, se a gente tomar o que a Paula acabou de dizer, quando ela botou já as 3 letrinhas mágicas do momento, environment, social questions and governance, e quando a Adriana inicialmente projeta o olhar da gente para a economia do futuro, que é digitalizada, você, Viviane, veio com um assunto que é ao mesmo tempo abrangente e ao mesmo tempo nos enche de perguntas. Porque se a gente considera, do ponto de vista do raciocínio de ambas, o que são os desafios de uma economia digitalizada, que está na nossa cara e a gente não sabe como chegar lá. Se a gente olha os desafios ESG, sustentabilidade, mais todos os outros que a Paula acabou de colocar, a pergunta vem para você, Viviane. Educação, diante de um quadro desses, por onde você, digamos, diria que a gente tinha que começar a pensar o assunto? Olha, todas elas estão falando, tanto a Adriana quanto Paula, estão falando da questão central de skills, seja para você criar tecnologia, seja para você acessar tecnologia, né? E seja para você ter equidade na distribuição e na equidade da recepção e sustentabilidade, até num sentido mais amplo ainda, né, de ESG, você está falando de skills, de competências, de habilidades que precisam existir até para você fazer qualquer uma dessas coisas. Portanto, a gente está de novo falando em qualificação do capital humano do país. E isso, quem faz, é uma coisa chamada educação. E o grande desafio da educação é justamente prover qualidade para as pessoas, para os alunos, né, que por ele passa, por esse sistema, para que você possa entregar para o país
um capital humano qualificado que seja capaz de não só absorver tecnologia, mas criar tecnologia, seja capaz de a gente consiga distribuir essas habilidades de maneira equânime, para você não ter lacunas na população, uns recebem, outros não recebem, uns recebem bem, outros recebem mal, né, esses skills, então você fica com lacunas em termos de produtividade, de tudo. Então, assim, a base para qualquer uma dessas questões que foram trazidas é a formação das pessoas, né? E o que a gente tem em termos de formação no país? O sistema de educação no país, ele incluiu a variável quantidade, porque nem essa a gente tinha anteriormente. Eram poucas pessoas que tinham acesso à escola no país. Hoje, você tem praticamente uma universalização da educação, ou seja, o aspecto quantitativo foi atendido. Mas essa universalização da cobertura não foi acompanhada de uma ampliação da qualidade. Posso então, interromper nesse momento, Viviane? Equidade. Viviane, posso interromper? Eu vou interromper você nesse momento pelo seguinte. Você está colocando a gente diante de um dilema. Desculpa o trocadilho com a palavra essencial, mas o dilema é essencial. Quando você fala de qualificação na mão de obra, você está falando de produtividade. Quando a Paula fala de economia digital, ela está falando de uma economia que exige uma qualificação, portanto, uma produtividade. Digitalização aí, no caso, é difícil até separar. É impossível imaginar aumento de produtividade sem alta qualificação, é impossível imaginar alta qualificação sem digitalização e produtividade. E aí, Viviane, você coloca na discussão, por isso que eu interrompi nesse ponto, a questão do sistema educacional. Como você aponta, até aqui voltado para a universalização e para a quantidade. E está implícita, e você até a formulou, uma crítica muito forte. Da qualidade pouco nos ocupamos. Eu acho que as duas vão concordar. Porém, uma por vez, começando por você, Paula. Onde é que está aí o essencial para a gente quebrar essa questão? Sem dúvida, eu concordo com a Viviane que a questão de qualidade na educação é um dos desafios que a gente tem pela frente. O que eu quero adicionar aos pontos que a Viviane tão bem trouxe é que nós vivemos... Houve também uma grande discussão histórica sobre se o ensino deveria ser presencial, se o ensino deveria ser à distância, se o ensino deveria ser digital. Então, eu vou trazer um componente, Viviane, que eu domino a partir do exercício do meu dia a dia, do meu trabalho, que é... Eu acho que para a gente chegar no nível de qualidade, a gente pode tirar o melhor de todos os sistemas que a gente viveu até agora. Então, por exemplo, o que você quer dizer com isso concretamente? Eu quero dizer que até o momento, né, dessa crise pandêmica que a gente viveu, a gente tinha uma questão sobre o digital na educação. Qual é o papel do digital na educação? E o que a gente viu, obrigados com a questão da pandemia, com a situação que a gente viveu do dia para a noite, é que o digital, sem dúvida, tem um papel, né, que não substitui o professor, que não substitui a qualidade da mão de obra na educação, mas que tem o seu papel... Mas que ajudaria a quebrar essa questão da qualidade. Que ajuda ele a combinar, né, a aumentar o potencial, né, tanto do ensino humano quanto do digital, num modelo novo, que pode nos ajudar na questão do tempo também. Está aí o breakthrough, como se diz em inglês, a quebra de uma situação por todas vocês descrita como absolutamente indesejável? Aqui eu concordo com a Paula, William, que a gente fala muito da digitalização e o quanto a pandemia nos forçou a aceitar o digital, até mesmo para a educação. Até mesmo como estamos aqui agora. Exatamente, né? Isso provavelmente seria impensável antes. Mas eu acho que a grande transformação que está por trás disso é cultural, porque a gente teve que se abrir ao digital, a gente não teve opção. E isso vale para vários ângulos, né? Trazendo para o mundo das empresas, as empresas podem contribuir com essa agenda da educação digital, né? Porque, de novo, a tecnologia ela é fundamental para ganhar eficiência, para gerar emprego, e ela é importante para as empresas também. Então, a digitalização com a educação, elas estão de mãos dadas aqui na minha visão. Agora, você usou uma expressão que eu queria passar agora para a próxima questão, a Viviane.
mudança cultural. É isso que é necessário quando a gente aborda o aspecto que você levantou inicialmente, Viviane, de uma educação de qualidade, numa educação de quantidade. A gente teria que mudar a nossa cultura entendida aí como forma de pensar. Olha, William, na verdade, todo mundo concorda que a educação é fundamental. Ninguém discorda disso, é impossível, qualquer um, isso é óbvio. Mas aí o que eu estou tentando é levar vocês para colocar na cabeça do público, ok, para onde agora? Então, o desafio de educação, gente, é um desafio de qualidade, de colocar numa única equação quantidade, qualidade e equidade, tá? Essa é a tarefa que o Brasil não fez ainda, William. Então, se nós não conseguirmos colocar numa mesma equação essas três coisinhas, nós não vamos sair do lugar onde a gente está, e nós vamos ter consequências econômicas, sociais e políticas. E a questão da tecnologia pode nos ajudar, mas ela, como qualquer coisa, como dinheiro, como número de professores, como livros, como qualquer coisa, ela não é a solução do problema. A solução está na qualidade com a qual você usa o insumo. Seja ele dinheiro, seja ele professor, seja ele o livro, seja ele a tecnologia. Se você usar mal qualquer uma dessas coisas, a criança vai continuar não aprendendo. E é isso que está acontecendo, William. As crianças brasileiras estão na escola, mas elas não estão aprendendo. Isso é claro por todos os indicadores nacionais e internacionais. O Brasil e a América Latina estão ficando para trás na corrida mundial e nós não estávamos nessa posição na década de 60. Os países que hoje estão lá na ponta estavam com a gente na época, né? Como Coreia, Singapura e muitos outros. E nós fomos perdendo terreno. E a razão de a gente estar perdendo terreno tem muitas razões, mas a central é uma coisa chamada capacitação das pessoas, formação das pessoas, que quem dá é a escola. E a gente dá quantidade. A gente coloca todo mundo na escola, mas numa escola que não ensina. Eu vou dar um exemplo, William, dados bem simples para que a gente possa entender do que se trata o desafio. A gente tem cerca de 50 milhões de crianças na escola, no Brasil, no ensino básico. Tá? Isso significa que nós temos a população da Espanha, mais do que a população da Espanha, só de crianças e jovens. Tá? Agora, se você pegar, portanto, assim, uma universalização, quantidade não está sendo o problema. Tem 1,5 milhão fora, mas a gente tem a maioria dentro da escola. Então, qual é o problema? É que de cada 10 crianças que entram na primeira série do ensino fundamental, apenas 6 concluem o ensino básico, chegam até o final do ensino médio. Apenas 6. Ou seja, nós temos o dom de perder praticamente metade das crianças do país entre a primeira série do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Se fosse um hospital, isso significaria que cada 10 pacientes que dão entrada, praticamente só metade sairiam vivos. Se fosse uma empresa tipo a Vale, você coloca o minério no trem lá no Carajás e só chega metade, praticamente, lá no porto. Como é que uma empresa sobreviveria fazendo isso com a sua principal matéria-prima? Como é que um país como o nosso pode sobreviver jogando fora metade do principal capital dela, desse país, o principal ativo desse país? E é outra coisa, não só a gente joga praticamente metade desse ativo importantíssimo fora, como a gente, além disso, a outra metade sobrevivente, não é que ela chega bem lá no final do ensino médio, não. De cada 10 sobreviventes, quer dizer, 10 que chegam até o final, que já é metade, de cada 10 que chegam, apenas 3 sabem português, como nós estamos aqui falando, e apenas 1 sabe matemática, como nós sabemos. Portanto, nós estamos falando de um sistema, do principal sistema de formação de capital humano do país, que é a base para fazer todas essas coisas que nós estamos falando, inclusive tecnologia, segurança jurídica, saúde. Nós estamos falando de um sistema que entrega uma pessoa direito.
Deixa eu ver o seguinte, Viviane, nós demos uma volta na nossa conversa, ela começou exatamente em torno dessa questão. O que é essencial, o que a gente devia debater? Além dos aspectos da economia digital, como a Paula mencionou no começo, além dos aspectos todos que envolvem as letrinhas famosas do momento ESG, trazidas pela Adriana, e você com a questão da educação, a nossa conversa deu uma volta e ela veio para o ponto inicial outra vez, mas com um tom muito mais grave. Porque o que você... não é uma radiografia, é um retrato em cores muito fortes que você pintou de um país que desperdiça extraordinariamente o que é mais precioso em qualquer situação de qualquer país, que é a sua própria gente. É isso que você acabou de dizer para nós. Nós estamos desperdiçando nossas crianças, nós estamos desperdiçando, se eu pudesse ser um pouco mais dramático ainda, Viviane, nós estamos jogando o nosso futuro fora. Quando você estabelece diante dos nossos, ou coloca diante dos nossos olhos a situação tal como você a descreveu de forma tão eloquente. Bom, vamos tentar seguir um passo adiante então. Se a gente parte deste quadro que você pinta, e me parece irretocável, ainda que dramático, não vamos nos deixar deprimir e considerar então o seguinte: onde você enxerga, Adriana, possibilidades de começar a alterar isto que a Viviane nos trouxe, que é um extraordinário desperdício de gente? Bom, vou falar um pouquinho do que eu acho que pode ser uma contribuição adicional das empresas, né? E aqui, William, eu vejo um elo entre os pilares, né? Educação, obviamente, é transversal a qualquer transformação e a base aqui para sustentar esse crescimento, mas a questão da tecnologia e da sustentabilidade, elas estão de mãos dadas. Sim. Totalmente. E a tecnologia, ela é um grande habilitador, né? A transformação vem pelas pessoas, então as coisas estão todas interligadas aqui. Eu vejo que as empresas, tanto as de tecnologia, como a que eu represento, como as que eu sirvo, têm um papel importante aqui no seu, em ter coerência, né? De nós estamos, você falou, são as letrinhas da moda. Todas as empresas, ou a grande maioria das empresas, estão falando de agendas de ESG agora. Nós fizemos aí uma pesquisa com clientes nossos na América Latina e realmente mais de 70% das empresas de diferentes tamanhos estão com agendas sérias, estão tentando começar, algumas tentando sair da inércia, dando os primeiros passos. Então, a gente tem que ser coerente, né? Nessa agenda de buscar governança, de buscar investimentos sociais, de trazer também um olhar com o meio ambiente, como é que a gente contribui também com a educação. É aí que eu acho que gostaria de ligar com o que a Viviane falou antes. Você, Adriana. A Viviane fez um arco no tempo, que ela começou o arco dela nos anos 60, dizendo o seguinte: nos anos 60, países com os quais o Brasil costuma ser comparado em termos de capacitação das suas pessoas, não é simplesmente treinamento de mão de obra, é muito mais abrangente o argumento dela. Ela fala em produtividade e qualificação das pessoas no sentido mais amplo. Esses países e o Brasil estavam mais ou menos no mesmo patamar. Hoje nós estamos num patamar muito abaixo. Nos anos 60, você, sua empresa, a gente nem sonhava que viessem a existir. Vocês são o resultado de uma transformação tecnológica em escala mundial que ninguém sequer tinha a visão naquela época. Ok, vocês são a saída para isso? Eu queria trazer uma dimensão em cima do que a Viviane e a Adriana falaram, que é a questão da urgência. Tudo que a Viviane falou, eu concordo assim integralmente. Mas vai levar muito, vai levar muito tempo, né? Vai levar o tempo necessário para a gente... Se seguir os caminhos que os outros seguiram, é por aí que você vai? Não, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Ok. A gente tem urgência, né? Tem pessoas sendo desperdiçadas, a gente precisa agir tanto na base, na minha humilde opinião aqui, quanto em acelerar as pessoas que estão no mercado e não têm habilidades necessárias para seguirem suas carreiras, para empreenderem no Brasil, para produzirem riqueza no Brasil. Então, ao mesmo tempo em que a gente fala da educação de base, de qualidade, que vai além da universalização, e que eu concordo 100%, e que eu acho que
tanto governos, quanto academia, quanto as empresas podem ajudar, eu também venho com um outro vetor aqui, que é a questão da urgência. Existem coisas que a gente pode fazer para acelerar a capacitação dessas habilidades que vão levar as pessoas para talvez terem uma oportunidade econômica imediata ou mais imediata. Vou citar uma pesquisa que a gente tem recente, da McKinsey, e a gente fez em parceria, o Google fez em parceria com a McKinsey, que diz o seguinte: as pessoas que têm habilidades digitais, elas têm 2 vezes maior chance de se colocarem no mercado de trabalho mais rapidamente. E eu não estou falando de tecnologia específica, eu estou falando de entenderem como fazer o seu negócio funcionar no mundo digital, eu estou falando de entenderem e compreenderem as pessoas, eu estou falando de servir o consumidor, eu estou falando de coisas que vão habilitar as pessoas a produzir riqueza e a ter uma vida economicamente ativa, que também vai produzir riqueza para o Brasil imediatamente. Então, eu acho que tem um corte de médio prazo, estrutural, essencial, como a Viviane bem colocou, e eu acho que a gente tem que agir no tempo, imediatamente, para conseguir fechar esse gap, porque ele está se alargando. A quem deveria caber esse papel? Vamos conversar por você, Viviane, você conseguiu ouvir pela transmissão nossa toda a minha pergunta? Sim, Urgência, eu acho que urgência. A quem cabe esse papel? a educação é uma questão urgente, né? Para todos nós. Como você disse, é o futuro do país que está em jogo, né? Não é só um futuro educacional, é um futuro econômico, social e político. Porque cada criança que sai desse jeito, despreparada da escola, William, é uma pessoa despreparada para trabalhar, né? E você tem consequências nisso, por exemplo, em termos de produtividade, que eu posso dar dados para você, que a produtividade brasileira que nem um eletrocardiograma de morto, ela não se move há 40 anos, nós conseguimos andar a metade da velocidade que a produtividade na África está andando, que é na base dos 3%, nós estamos na base do 1,5%, né? Só para dar uma noção. Então, você tem um custo gigante do ponto de vista econômico, da competitividade econômica do país num cenário internacional, cada vez mais internacional. Você tem um custo social, porque cada brasileiro que sai despreparado da escola, e, portanto, despreparado para trabalhar, ele também é uma pessoa despreparada para sobreviver, como disse a Paula, né? Você não tem gente, as pessoas estão aí, e elas estão sem skills, sem capacidades para sobreviver. O que elas vão fazer? Elas vão morrer? Não, elas vão para 2 opções, ou o mercado informal, que representa 41% da força de trabalho no país, antes da pandemia, era 41%, e eles têm 4 vezes menos renda do que o setor formal. O nível de pobreza é 4 vezes maior no setor informal. Então, quando você joga essas pessoas, você está jogando para uma situação de desigualdade, que eu acho que é outro ponto que eu trouxe lá atrás, que está ligado a gente, qualidade, tem que vir com equidade, que esse é um tema, desigualdade é uma coisa importante da gente abarcar aqui. Mas voltando só no raciocínio. Então, você tem uma consequência econômica, você tem uma consequência social, porque você não tá preparando as pessoas para sobreviver, então você tem já vai para o mercado informal, ou pior, ele vai para o mercado paralelo. Formar o país que a gente não quer, de violência, de tráfico, de droga, de tudo mais. E sua fábrica está lá funcionando. A fábrica é o Brasil, aí o sistema educacional despejando 50 milhões de pessoas nessas condições. E o terceiro custo, William, o custo é o custo político, porque cada criança que sai despreparada da escola sai despreparada também para votar. Deixa eu ir por esse ponto, E esse é um Viviane. custo incalculável para o país. Não, né? é incalculável. É incalculável. Deixa eu oferecer uma tradução do que você acabou de dizer em linguagem economês. Um economista descreveria o que você acabou de dizer, Viviane, nas seguintes palavras. Nos últimos 40 anos, o Brasil, em alguns momentos, mostrou uma alta taxa de crescimento, porque ele pôde incorporar ao mercado de trabalho um exército aparentemente inesgotável de jovens mal preparados, desqualificados, dispostos a trabalhar por qualquer dinheiro. A janela demográfica para nós fechou. Nós não temos mais
quando a gente olha para frente desse país, essa possibilidade de integrar um exército inesgotável de jovens pessimamente qualificados no mercado de trabalho. Ou seja, se a gente quiser crescer, nós vamos ter que qualificar as pessoas. Queremos crescer. Exatamente. Queremos crescer. Não tem mais como... A janela demográfica fechou. Isso aí é um fator externo, como dizem os economistas, é um fator exógeno que foge a governos, foge a qualquer sociedade, é como o tempo lá fora. A janela demográfica fechou. Diante disso, empresas modernas de ponta, como vocês duas aqui representam, enxergam o nosso Brasil como? Bom, William, eu sou uma otimista realista. Eu acho que realmente temos muitos desafios e são muitos atores aqui, né? Tem o papel das empresas, do governo, da academia, da sociedade, todo mundo tem que contribuir. Para voltar naquela pergunta, então, Adriana, o papel a quem? Vocês situam claramente nesse setor, no setor empresarial e privado, a possibilidade de a gente romper esses grilhões que nos seguram nesse cenário, como a Viviane descreveu, de estagnação secular, né? Já é quase meio século de estagnação. Não, sem dúvida as empresas devem, podem e estão contribuindo. Posso falar pela minha empresa? Sim, é isso que a gente quer ouvir. A gente tem programas voltados para a educação digital. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma parceria com o programa Minha Chance do Governo do Estado, onde a gente está junto com as FATECs capacitando jovens. E aí a gente traz um olhar também de diversidade, porque, William, um elemento fundamental aqui é o da inovação. Então, a gente vem formando turmas que são metade meninos, metade meninas, o que já é muito legal e muito melhor do que historicamente a gente tem. Tecnologia, a Paula sabe bem, é um mercado que predominantemente masculino, a gente vem aos poucos mudando isso, então também tem um compromisso importante com a questão da diversidade. Então esse é um programa para citar, mas do ponto de vista dos nossos investimentos sociais, aí cruzando com a educação é fundamental. Então a educação digital é fundamental e as empresas têm um papel sim com relação a isso. Acho que a gente está fazendo a lição de casa, mas sempre podemos fazer mais. Você concorda, Paulo? Olha, o que eu tenho para acrescentar, Adriana, é muito na mesma linha. Deixa eu só dizer uma coisa importante. Para nós do Google, o Brasil é um país muito importante, né? Das 9 plataformas globais que a gente tem, né, que tem maior número de pessoas utilizando, o Brasil está entre os 5 maiores mercados. Ou seja, o brasileiro tem uma habilidade, uma criatividade, uma possibilidade para atuar no ambiente digital que é muito positivo. E eu só estou acrescentando, talvez, soluções, né? Porque eu não consigo discordar absolutamente do quadro dramático que a Viviane colocou. E aí eu acho que o papel dos entes aqui da sociedade tem que ser combinado, né? Tem que ser educação de base, tem que ser atuação do governo, claro, a atuação de entidades. O nosso papel das empresas é tentar acelerar e contribuir o máximo possível para, como eu dizia agora há pouco, fechar esse gap. Então, por exemplo, a gente tem atuado durante a pandemia, novamente, que acho que foi um momento que a gente aprendeu muito, a gente conseguiu treinar, capacitar com um programa chamado Cresça com Google 1,5 milhões de pessoas. Né? Em 14 meses, 1,5 milhões de pessoas. Em quê? Não na educação básica que a Viviane tão bem colocou, mas em criar essas habilidades imediatas para lidar com o que está acontecendo. Né? Da noite para o dia, levar seu negócio para o digital, da noite para o dia, saber operar algumas ferramentas que vão fazer o seu negócio sobreviver. Afinal de contas, a gente está falando de sobrevivência também. Se a gente conseguisse alargar isso, acelerar ao longo do tempo, isso também traria um impacto positivo para a economia do país. A gente sabe que isso... As habilidades digitais combinadas poderiam agregar aí 70 bilhões de reais na economia até 2025. Eu pela minha biografia profissional, como eu encaro a minha profissão como apresentador de telejornal, repórter, jornalista, adoro as perguntas que são realmente sensitivas e diretas. A Viviane nos colocou diante de um outro problema ainda. Quando ela se refere a esse quadro, né, que nenhum de nós gosta nem quer ouvir, mas é o quadro no qual a gente está traçando esta conversa, ela terminou a última intervenção dela falando do custo político, da qualificação das pessoas da maneira mais abrangente. Aproveito a oportunidade de ter você aqui, porque as Big Techs estão no centro do debate político. E quando a gente olha o debate político lá fora, como aqui, há uma questão comum
a realidade lá dos países centrais, particularmente Estados Unidos e no Brasil, que tem a ver com a educação política das pessoas. E quando a gente olha o regulador, o Estado, o parlamento brasileiro, há um foco muito grande em plataformas como o Google. E o papel que uma plataforma como essa tem em ajudar ou em não ajudar, no sentido de que conteúdos que são veiculados são considerados nocivos ao convívio e ao desenvolvimento de uma democracia saudável. O que você tem a dizer? William, a desinformação é um desafio muito grande. O foco do regulador é em cima de vocês. Pois é, e a desinformação de fato é um problema a ser resolvido, um desafio. É um desafio tão importante que não é um setor da sociedade que vai resolver. Não é uma empresa, não é um órgão regulador. A gente acredita que há de haver uma discussão na sociedade ampla, né, aberta. E a gente, sabendo disso, também está muito ciente do nosso papel. Né? Então, o que eu acho que é importante nesse contexto de desinformação? Né? Você colocou a regulação, eu já falo sobre isso, mas de desinformação. A primeira coisa é que empresas como o Google, nós temos sim feito remoção de conteúdo. Nos últimos 12, 15 meses, nós removemos aproximadamente 3 milhões de vídeos. Né? Se a gente olhar em perspectiva só a Covid-19, foram mais de 50% desse volume foi relativo à desinformação sobre os cenários de Covid-19. Essa é uma coisa, começa por aí. Então, sabemos do nosso papel, estamos agindo para remover conteúdo. A segunda coisa é a questão da política, as nossas políticas, né? Sobre que políticas nós vamos atuar para fazer essa remoção de conteúdo. A gente também está aberto, as políticas são transparentes, são publicadas e só também desde março desse ano a gente já teve 10 revisões das políticas. Então é preciso também ficar claro que a gente está aberto a revisar as políticas porque todo esse cenário tem sido muito dinâmico. Né? O cenário que a gente atua hoje... E volátil. O cenário que a gente atua hoje, politicamente, economicamente, é um cenário muito diferente de um ano atrás. Então, nós estamos abertos a revisar as políticas também, e isso está acontecendo. Deixa eu ir, então, para os momentos... Nós estamos chegando nos minutos finais da nossa conversa, e colocar essa questão a vocês três novamente. Quando a gente olha o debate, não o debate político-eleitoreiro, não é esse que nos interessa aqui. A gente não quer que esse painel e esse programa fique velho em horas, porque o debate político-eleitoreiro ele se esgota em questão de minutos. É uma coisa que até nos tira do foco. E eu queria colocar o nosso foco. Você vê nesse período de crise, eventualmente, você vê a gente caminhando para um debate que nos leve a examinar essas questões essenciais, desculpe o trocadilho, não é infame não, ele é correto aqui, eu acho, no contexto. Ou não está impedindo, Adriana, na sua maneira de observar a realidade nesse momento? Eu passo a mesma pergunta para a Viviane na sequência. Eu acredito que sim, William. Voltando no tema da tecnologia, como um habilitador, não como uma solução em si, eu acho que a transformação cultural que a pandemia nos forçou fez com que todos se abrissem ao digital. O digital traz automação, traz eficiência, isso traz competitividade, isso é importante também para o crescimento do nosso país, crescimento com sustentabilidade. À medida que as empresas se automatizam, são mais eficientes, elas têm mais espaço para inovar, elas têm mais espaço para olhar para o seu papel também como um agente transformador da sociedade, contribuir com toda essa discussão que a gente fez aqui com relação à educação. Então, da minha perspectiva, que acompanho empresas de todos os tamanhos aqui no Brasil, eu vejo que elas estão caminhando a passos largos para a transformação digital e para cumprir o seu papel de servir a sociedade. Viviane, essa questão para você, desculpe, está acabando o nosso tempo, preciso que a sua resposta seja um pouquinho mais breve e eu sei que a pergunta é ampla. No debate atual, você vê a gente caminhando em que direção? William, nós precisamos voltar exatamente ao que o painel e o que todo o fórum está trazendo, a questão do que é essencial. E a questão de educação, assim como várias outras, não estão sendo observadas nesse debate. Então, eu acho que o que a gente precisa, William, é olhar e nos unirmos em torno daquilo que é essencial, não só falarmos sobre isso, mas seja como imprensa, seja como empresas, seja como sociedade, seja como governo, a gente se unir em torno dessas questões essenciais, porque é possível resolver. Se você usar alavancas, você pode acelerar esse processo
como aconteceu já. A gente tem experiência de acelerar mais de 1.000 municípios com as técnicas, as alavancas certas, né? Eles andaram 11 vezes mais rápidos do que eles andavam sozinhos, sem aqueles conhecimentos, sem acionar essas alavancas. Então, é possível é como se colocasse os municípios de uma Maria Fumaça, colocasse num trem-bala. Você aumenta a velocidade deles de desenvolvimento educacional, assim, inacreditavelmente. Então, tem saídas. O problema é nós, como sociedade, entendermos qual é o problema e quais são as alavancas que nós precisamos acionar. Porque se nós continuarmos alavancando as erradas, nós não vamos resolver o problema. E a tecnologia pode ser, sim, uma aliada nesta aceleração, desde que ela esteja alinhada com as alavancas, porque senão nós não vamos resolver o problema se a gente não aciona aquilo que é o necessário para você resolver o problema, né? Não adianta você dar uma vacina sem os componentes ativos, tá? Ela pode ser a vacina mais tecnológica possível, com todos os elementos possíveis de tecnologia, mas se ela não tiver os componentes certos, ela não vai resolver. Então, eu sei que a Adriana e a Paula entendem isso, sabem disso, estão advogando isso aqui junto comigo. A tecnologia pode ser uma aliada, sim. Nós precisamos entender quais são essas alavancas para que a gente possa acioná-las na mesma direção, ou seja, fazer o país andar para frente em termos de educação e em termos todos, né? Econômicos, sociais. O economista Neri, ele tem uma imagem que eu gosto muito, William. Ele diz assim: se você quer saber qual é o futuro do país, você não precisa fazer nenhum exercício de futurologia nem bola de cristal. Basta você olhar para um lugar. Como é que é a sala de aula hoje? Você vai ter uma antecipação de 20, 30 anos de como vai ser o país, né, naquele momento, que é o que a gente sabe, de fato, que acontece. Ótimo, então, nós temos que Viviane. olhar e ver o que a gente alavanca para a gente poder fazer reduzir esse gap que nós temos. E é possível, William. Ótimo. Isso é possível, a gente experimentou isso. Posso deixar como conclusão, Viviane, alguma observação? Só uma observação final. Rápida. Que em cima disso tudo, que, de novo, não discordo, o papel da imprensa, o papel da informação de qualidade, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, para ajudar a informar a população. Eu volto para a questão da urgência, né? No curto prazo a gente tem desafios importantes, e o papel da imprensa, o papel de vocês é muito importante na questão de informação de qualidade. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam e agradecer especialmente às participantes desse painel, começando pela Paula. Obrigado, Paula. Adriana Trolho, obrigado, Adriana e Viviane. Já me despedi por Zoom dela. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos vocês. Até a próxima.